Beleza, terceirão? A voz sumiu. Terceirão, isso aí. Terceirão, hoje nós vamos falar aulinha de geometria espacial, aula de cones. Lá naquele material lá em PDF, Tóquio, para de passear. Aquela aulinha lá de PDF é o nosso módulo 120, beleza? Então, elementos lá do cone. Pensando em cone, né? Cone a gente tem lá, né? Quando a gente passa lá em posto policial, a gente tem lá o conezinho lá da polícia. A gente vai no aniversáriozinho lá de, né? Quando éramos crianças, nem sei se hoje usa ainda, mas é aquele chapéuzinho de aniversário. A gente vai lá tomar um sorvetinho, né? Vira ao contrário, né? Toma lá casquinha de sorvete. Um cone. O cone a gente tem alguns elementos, ó. A gente vai ter uma base que é uma circunferência, uma certa altura que o cone vai ter, uma geratriz, né? Que é o lado aqui dessa inclinação. Então, uma geratriz, um raio e uma altura. Classificação do cone, né? Normalmente a gente vai trabalhar com o cone reto, né? Que é essa altura aqui interna aqui, ó. Essa altura interna é a altura mesmo. Se o cone for inclinado, é cone oblíquo. Normalmente a gente não vai trabalhar com cone oblíquos nos nossos exercícios. São exercícios mais cabulosos. Falou, e se cair no vestibular? Né? Aqui no nosso material não tem exercícios de cone oblíquos, né? São exercícios mais que envolve a ideia do ângulo, a gente vai ter o ângulo. Ô Flô, eu também olhei lá no material, eu estudei lá no cilindro, nós tínhamos também os cilindros retos e os cilindros que envolvem um ângulo tal. Eu vi que a gente tem que sair pelo Teorema de Pitágoras. Ah, aqui também, né, galera? Não tem que sair por Pitágoras, é um pouquinho mais trabalhoso aqui a situação, bem mais trabalhoso, tá? Então a gente vai estar sempre trabalhando, seja em cilindro, que foi a aula passada, cilindro reto, e também vamos estar trabalhando com os cones reto, cilindro e cone reto. Vamos lá então? Então agora vamos pensar em planificação. Vou pegar isso aqui e vou planificar. Pegar esse cara aqui e vou planificar. Para eu planificar, eu vou vir aqui, ó, vou cortar aqui, ó, a base é redondo, e esse cara aqui, o chapeuzinho, eu vou cortar o chapeuzinho e vou abrir. Então, quando eu abro a planificação de um cone, a planificação de um cone é algo assim, ó. Gente, que doideira! Esse cara aqui, ó, é o que vai encaixar aqui, ó. Então eu levanto ele e essa curva aqui, ó, é esse cara aqui. Então essa curva aqui é o comprimento da circunferência. Então isso aqui, ó, é esse cara aqui, ó. São a mesma medida, é o comprimento da circunferência, é o meu 2πr. E aqui, é a minha geratriz, tá? É esse cara aqui, é meu G, é minha geratriz. Tem que ser a mesma medida. Não saiu, né? O Flô não é nenhum desenhista nato. É a minha geratriz. Então eu tenho aqui, ó, a minha área da base e a minha área lateral. No cone não vai ter duas áreas da base, diferente dos outros objetos, porque a área da base e a área, né, não tem em cima e embaixo, diferente, tá ok?
Então nós vamos começar a trabalhar sobre áreas aqui, tudo bem? Então, a gente vai estar trabalhando aqui sobre áreas. Então nós temos área da base. A área da base é uma circunferência. Qual é a área de uma circunferência? πr ao quadrado. A área lateral é a área desse setor aqui, ó. A gente teria que pensar que esse cara aqui, ó, é um pedaço de uma circunferência, um pedaço de uma pizza, né? É a área de um setor circular. A área de um setor circular, a gente vai falar então, pode ser calculado de várias maneiras. Pode ser então o raio vezes o arco dividido por 2. Posso pegar também o raio ao quadrado vezes este ângulo central aqui, ó, vezes o ângulo dividido por 2. A gente teria que lembrar de conceito lá da geometria plana, circunferência, tá? Tem outra fórmula? Raio ao quadrado vezes o ângulo. Então vamos lá. Raio de um setor circular. Então a gente tem aqui, ó, que a área lateral. Quem é meu raio aqui, ó? Meu raio aqui é o G. Quem é meu arco? Meu arco é esse cara aqui, ó. Esse cara é 2πr. 2πr. Que divide por 2. Olha, eu tenho um 2 em cima e um 2 embaixo. Então a gente finaliza o quê? A gente finaliza dizendo então que a área lateral é πrg. πrg. A área da base, πr ao toque. Você voltou para o seu cantinho, né? Ok? Beleza? Então a gente tem a área da base e a área lateral. Flô, tá faltando a área total. Beleza, área total? Área total. A área total, nós vamos falar que a minha área total é o que eu tenho de área da base mais a área lateral. Não é mais duas vezes a área da base, porque só tem uma área da base. Então eu tenho a minha área total é quem? Ô, Tóquio, de novo, tô precisando do seu pé. Vai, sai. Vai, Tóquio, vai, pra lá. Tá? A área da base é πr ao quadrado. A área lateral, πrg. Vou diminuir esse G. Então eu vou pegar essa, somar com essa. O que nós temos em comum? Não é o π? Vou colocar o π em evidência. Tem um R também, Flô. Vou pôr o R em evidência.
Então a área total é o π e o r. Só que aqui é um r ao quadrado, então sobrou um r e aqui tem um g a mais. Lá no cone, cone é agora, falou. Lá no cilindro, a área total, acho que tinha um 2 também, né? Porque lá era 2 vezes, né? Lá era 2πr, aí ficava r mais h. Tá? Cuidado para não fazer confusão com cone e cilindro, tá? No cilindro não tem g, é h. Ah, falou, aqui também, e esse h? Ah, esse h vai entrar aqui, ó. Esse h entra aqui, vai fazer aqui. Aqui é um R. Quando você quiser achar o H, a gente vai achar por Pitágoras. Olha o H aqui, ó. Olha a hipotenusa. Olha um cateto. Olha o H, que é outro cateto. Teorema de Pitágoras. A gente vai usar Pitágoras aqui. Tá? Vocês podem ver que o H não entrou aqui na jogada. Entrou o G, a geratriz. Tá? Para a gente achar o H, ele vai me dar o H, vai me dar o R. Para eu achar o G, eu uso o teorema de Pitágoras. Bem mais complicado aqui o cone, tá? Não é à toa lá que o pica-pau lá usava ele como no cantinho da sala de aula, que era o chapeuzinho de burro. Beleza? Então, vamos finalizar as 3 fórmulas de área. Área da base, área lateral e área total. Falta volume e eu vou sair daqui também para tirar o Pitágoras aqui daqui a pouco. Então, para fechar aqui a parte de teoria, vou falar sobre o teorema de Pitágoras e volume. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse pedacinho aqui do raio, que cor tá aqui, e esse pedaço aqui, ó, não é a mesma cor, mas tudo bem. E esse cara aqui é a minha altura. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Vamos pensar em Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pode ser teoria também, mas na verdade teorema é uma fórmula, né? Então aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, nós falávamos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de seus catetos também elevado ao quadrado. Normalmente, galera, o exercício vai falar que o cone tem tanto de raio e tanto de altura. Ele não vai me dar o G. Então, o que eu faço para achar o G? Quem é o G? O G é a minha hipotenusa, né? Então, ó, o G, ó, vou pegar aqui, ó. Então, você vai falar o G ao quadrado é igual o cateto raio, o cateto ali, ó, é um raio, ó. O raio ao quadrado mais outro cateto é a minha altura, Então, com isso aqui, ó, a gente acha o G. Aí achou o G, a gente joga nas fórmulas, ok? E para fechar, fica faltando achar o volume. Olha só o que acontece. Volume. Vamos pegar um cone. Vamos pegar um cone que tem a mesma base, tá? Se eu pegar um cone que tem a mesma base, um cilindro que tem a mesma base, olha só, Gobira, que interessante. E se aqui dentro eu colocar um cone, ó, aí eu coloco um cone de mesma altura. Ó.
Bem fraquinho mesmo, tá? Então, aqui dentro coloca um cone de mesma altura. E nesse cilindro, se eu colocar um cone de mesma altura, vocês concordam comigo que vai ficar muita coisa... se eu virar ele agora de ponta cabeça assim, ó, vai ficar muita parte, se eu não ocupada, né? Mas imagina que ó, se eu conseguir colocar, fazer um objeto que é um cilindro e um cone aqui assim, não vai ficar muita parte assim, vamos falar que é não ocupada, vazia, só o cone aqui dentro que vai ficar muito parte ocupada, porque o cone ele ocupa só 33% do cilindro, só 33%. E aí o que ocorre? Que o volume do cone é o volume do cilindro dividido por 3. Porque aqui ó, tem um monte de espaço que não foi ocupado, né? Lembrando que ele é tridimensional. Então a gente está olhando só aqui, mas aqui está na frente aqui também, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Lá atrás do cone também, ó, que a gente não está vendo. E eu estou vendo só aqui, ó. Ainda tem esse outro pedaço aqui que eu não desenhei. Então, o volume do cone é 33%. É 33%, um terço. Então, qual é o volume do cone? O volume do cone é isso aí, ó. O volume do cone é a área da base vezes a altura. Só que é 33%. 33% a gente, um terço. Dividido por 3. Então, quem é a área da base? A área da base é uma circunferência, isso mesmo. É uma circunferência. Circunferência, então, é πr ao quadrado vezes a altura, que divide por 3. O raio não é em centímetros? Centímetros ao quadrado. A altura também não é centímetros? Centímetros ao quadrado vezes centímetros vai me dar centímetros ao... Fala aí, Gobira. Centímetros ao cubo. Todo volume é unidades cúbicas. Não importa se é centímetros, se é metros, tá? E essa fica sendo a fórmula do volume. É a mesma do cilindro, área da base vezes a altura. Cáfalo, mas a área da base vezes a altura também era do paralelepípedo, era do cubo, era do prisma, sim. Só que a área da base agora é diferente, porque do cilindro e do cone é uma circunferência, só que é um terço. Tá? Essa ideia de um terço veio daqui, tá? Beleza, galera? Então, o volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, que vai ficar sendo πr ao quadrado vezes a altura. E aí a gente finaliza e vamos pensar em exercícios. Ô Flô, estamos no final do bimestre. E esses exercícios? Galera, esses exercícios, tá? Não vou estar cobrando para vocês estarem me entregando, porque é a última semana, tá? Mas gostaria que vocês estarem fazendo. É a última semana, mas não precisa estar fazendo para me entregar, porque tem muita gente aí devendo matéria, tá? Mas eu vou estar fazendo eles para vocês ainda, tá? Então, esse não é obrigatório, mas você que é um bom aluno, você que é responsável, então você que quer um futuro indecente, faça, tá bom? Nós estamos falando dos exercícios que se encontram no módulo 120. Para quem tem o PDF do conteúdo, estou falando lá na página 297.
página 297. 297. Agora tem bastante, hein? Exercícios do 1 ao 9. Beleza? Última fórmula. Tem bastante. O Flor vai corrigir uns 4, 5 só dessa vez, tá bom? Não faço todos também, mas corre atrás. Beijo, fiquem com Deus.